Agora a gente passa para a próxima palestra, que é com a doutora Samantha Sá, psicóloga, coordenadora do curso de especialização e avaliação psicológica em diferentes contextos da PUC, diretora interdisciplinar do Instituto Proteger. A doutora Samantha falará sobre o abuso sexual infantil. Doutora, a palavra é sua. Obrigada, boa noite a todos e a todas. Quero agradecer o convite da Samantha para participar, minha xará, para participar dessa noite aqui com vocês. Ao querido amigo e professor Daniel Starros, né? E vou compartilhar minha tela, vi só que a doutora Marta compartilhou, mas vou também aqui compartilhar. Deixa eu ver só aqui para... Ok, peraí. Ficou... Bom, então vou tratar da temática do abuso sexual infantil e a minha intenção, vou trazer alguns dados rapidamente para depois poder falar um pouquinho das contribuições do Ferenczi e do Winnicott para esse tema, abordando a questão do trauma. Então, o abuso sexual é uma forma de violência que acontece dentro do ambiente doméstico ou mesmo fora dele, podendo o agressor ser pessoa conhecida ou desconhecida da vítima. Então, a gente pode entender que consiste numa relação adultocêntrica, sendo marcado pela relação desigual de poder. Por que adultocêntrica? Porque o agressor domina a criança ou adolescente, se apropriando e anulando suas vontades, tratando-os não como sujeito de direitos, mas sim como objetos que podem lhe trazer prazer e alívio. É também todo ato, então, de natureza erótica, com ou sem contato físico, com ou sem o uso de força, entre um adulto ou adolescente mais velho que uma criança ou adolescente. Temos duas modalidades, o intrafamiliar, onde o agressor está ligado à pessoa da vítima por laços de consanguinidade, como pais, irmãos, avós, tios, ou laços de legalidade, como nos casos de ser padrasto, madrasta, cunhado, ou, de afinidade, ou de legalidade, como guarda, tutela ou adoção. E extrafamiliar, onde o agressor é uma pessoa conhecida, ou mesmo desconhecida, embora saibamos que na grande parte das vezes é alguém conhecido da criança ou do adolescente e em quem ela confia, que busca obter vantagem psicoemocional dessa relação de confiança. Alguns dados, bem rapidamente. Em torno de 85% a 90% dos agressores são pessoas, então, conhecidas, como eu mencionei, sendo 30% os pais biológicos e 60% conhecidos da vítima e da sua família. 1 em cada 3 a 4 meninas e 1 a cada 6 a 10 meninos serão vítima de alguma modalidade de abuso sexual até completarem 18 anos. Um dado bastante importante, é que as crianças não costumam mentir. 92% das crianças falam a verdade sobre as questões de violência e de abuso. Apenas 8% inventam e, muito importante, 3/4 dessas histórias são induzidas por adultos. E aqui podemos pensar nos casos de alienação parental, quando tem as questões das denúncias de abuso sexual. E o fundamental é que muitas pessoas pensam que a criança ou adolescente abusado sexualmente vão esquecer o que aconteceu, a experiência traumática, como se bastasse não tocar no assunto para que isso fosse esquecido, que o tempo cura todos os males. Isso não é verdade. Eles devem receber ajuda terapêutica, uma ajuda especializada, um espaço de escuta para poder tratar dessas questões e ressignificar o trauma sofrido. Quanto aos impactos psíquicos, os sintomas provocados pelos atos abusivos vão provocar uma desorganização simbólica nessas crianças, futuros adultos ou adolescentes, e do grupo familiar, além de denunciar a ineficácia das relações familiares. É muito comum que exista todo um ciclo da violência e uma transgeracionalidade da violência, ou seja, os abusos sexuais costumam se dar em famílias que são abusivas.
Quanto ao incesto, né, o não posto pela interdição do incesto é o que delimita entre o desejo e a realidade. Freud, em 1930, no seu texto Mal-Estar na Civilização, afirma que o desejo incestuoso presente em todos os indivíduos deve ser recalcado, para que, assim, sobreviva a civilização. Então, quando esse desejo não é recalcado pelos cuidadores, uma devastação psíquica invade a vida da criança vitimizada, causando uma série de desordens emocionais. E aí vamos ter medo, tristeza, apatia. A depressão é um dos transtornos mentais que mais acomete crianças e adolescentes vítimas, além da questão do transtorno de estresse pós-traumático. Além disso, comportamentos de agressividade, tanto contra outras pessoas ou com um grupo de iguais, como heterodirigidas, né? E aí temos as automutilações, os autoflagelos, também comportamentos sexualizados, mas importante trazer que comportamentos esses incompatíveis com a faixa etária, porque há no desenvolvimento psicossexual da criança fases em que ela tem um maior interesse nos genitais e, portanto, poderá manipular esses genitais, e isso não significa que ela sofreu abuso, necessariamente. Claro que, se isso se tornar um comportamento mais compulsivo, recorrente, na escola, em vários ambientes, isso precisa ser investigado. Além das práticas de bullying, né, que diz respeito à violência repetida entre os pares. Eu queria trazer um pouquinho agora, falar um pouquinho sobre o Ferenczi, porque ele foi um dos pupilos do Freud, né, um dos maiores pupilos do Freud, na verdade, mas que em 1932 rompeu com Freud, assim como Jung antes, né, mas o Ferenczi acabou por romper com Freud, porque na época o Freud tratava das neuroses e encaminhava os chamados pacientes difíceis, ou seja, psicóticos, para o Ferenczi tratar. Então, por conta disso, o Ferenczi teve que modificar a técnica psicanalítica para poder atender esses pacientes, né? E lá em 1932, o Freud disse para o Ferenczi que ele estava caminhando por um terreno muito perigoso e se afastando das técnicas psicanalíticas tradicionais. Esse rompimento foi o que precisou Ernest Jones, que também era pupilo do Freud e tinha sido analisando do Ferenczi, para, em alguma medida, difamar o Ferenczi, dizendo que ele tinha se afastado porque estaria psicótico, enfim, o que não era o caso, decididamente, né? E o Ferenczi veio a falecer no ano seguinte, então, a esse rompimento com Freud, né? E apesar das suas contribuições inovadoras terem influenciado grandes teóricos, grandes psicanalistas, como a Melanie Klein, o Winnicott, o Balint, isso não impediu, né, que as suas teorias caíssem no esquecimento e muitos desses psicanalistas, inclusive, negassem a influência que sofreram das ideias do Ferenczi, né? Então, o que o Ferenczi nos traz? E super importante a teoria dele do trauma, onde ele diz que mesmo crianças pertencentes a famílias respeitáveis e de tradição puritana são, com mais frequência do que se ousaria pensar, vítimas de violência e de estupros. São, ora, os próprios pais que buscam um substituto para suas insatisfações dessa maneira patológica, ora, pessoas de confiança, membros da mesma família. Os preceptores ou o pessoal doméstico que abusam da ignorância e da inocência das crianças. Isso ele escreve em 1932. E hoje temos todos esses dados, sabemos, então, né, que em torno de 75%, 80% das crianças conhece e confia nos seus abusadores. Outra questão que eu gostaria de trazer é um texto do Ferenczi chamado Confusão de Língua entre os Adultos e a Criança, né? A Linguagem da Ternura e da Paixão, de 1932, se não me engano, foi o último escrito do Ferenczi. E esse texto é muito bonito, porque ele enfatiza aqui a questão das fantasias edípicas da criança, que podem preparar o caminho para o adulto perverso e familiar,
né? Facilitar a sua aproximação, porque a criança quer mesmo seduzir, mas a sedução da ordem da ternura, ela quer sentar no colo, ela quer beijar, ela quer acariciar, e espera que tudo isso retorne para ela da mesma forma, ou seja, na linguagem da ternura. Mas quando a sexualidade genital adulta impõe uma excitação excessiva ao seu pequeno corpo, as fantasias inconscientes de sedução em relação ao adulto tendem a se confundir com a realidade. E aí provocam a emergência de um forte sentimento de culpa na criança vítima, né? Porque é como se ela acreditasse que a sua onipotência, né, faz com que ela acredite que ela foi capaz de provocar esse desejo no adulto. Então ela deve e merece sofrer as consequências do seu próprio desejo, que não é genital. O do adulto é genital, né? Então, desse modo, a sexualidade infantil, que é tipicamente pré-genital, normalmente vivenciada, né, através de jogos, enfim, né, da fantasia mesmo, recebe como resposta essa sexualidade genital do adulto. O processo de desenvolvimento psicossexual aí tende a ser paralisado, né, e o traumático não residiria apenas no abuso e na violência cometida contra a criança, mas na recusa, por incapacidade ou má fé, por parte do mundo adulto em reconhecer e acolher o ocorrido. E aí vem uma outra questão, um outro conceito do Ferenczi muito importante, que diz respeito ao desmentido. E o que seria esse desmentido? Então, é a negação por parte do adulto do sofrimento e do trauma que essa criança passou. Por isso um desmentido, ou seja, ela não tem validado o seu sofrimento e a sua verdade, né? E vamos lá, a infância é uma das fases mais importantes do nosso desenvolvimento, né? Principalmente a primeira infância, para toda a constituição do nosso aparelho psíquico. Então, um evento traumático nessa fase pode ser determinante para a fase adulta, né? Ou seja, é fundamental que nós possamos proteger as crianças. Então, o Ferenczi traz, né, que a criança de quem se abusou converte-se num ser que obedece mecanicamente, ou que se fixa numa atitude obstinada, mas não pode mais explicar as razões dessa atitude. Ele diz, como consequência, a criança pode passar por uma clivagem psíquica, que seria uma dissociação do eu, numa tentativa de encobrir, então, essa vivência traumática, para que isso saia da sua consciência. Ela pode ainda sofrer o que se chama de identificação com o agressor, que é outro termo do Ferenczi, que ele fala 4 anos antes, se não me engano, da Ana Freud escrever na identificação com o agressor como um mecanismo de defesa, mas ela não acredita, né, o termo ao Ferenczi, e essa identificação vai se dar, então, quando essa parte mais violenta e frágil da criança, ela projeta para o exterior, e o resultado vai ser que ela vai tentar destruir essa projeção agressiva que ela botou para fora, então ela mesma tornando-se uma agressora, um futuro agressor. E a terceira possibilidade seria a progressão traumática ou pré-maturação. O que isso significa? Essa criança amadurecer antes do tempo, por conta de todos esses conteúdos que podem ter sido introduzidos ou que foram introduzidos, conteúdos genitais sexuais, numa etapa do desenvolvimento para a qual ela não estava preparada para isso, nem tinha compreensão do que estava ocorrendo. Então, o Ferenczi traz uma célebre frase onde ele diz: frutos que ficam maduros e saborosos depressa demais, quando o bico de um pássaro os fere. Então, fazendo essa analogia, né, com a natureza. Então, o trauma para Ferenczi não é decorrência da estruturação do psiquismo, mas um efeito devastador de uma não adaptação do ambiente a essa criança em desenvolvimento, né? Então, os delicados processos envolvidos na constituição subjetiva da criança. E com essa colocação do Ferenczi, eu vou introduzir rapidamente o Winnicott, né? E como é que ele entende o trauma.
o Winnicott tem toda uma teoria de uma dimensão relacional, né? Então, da importância do ambiente para o desenvolvimento da estruturação psíquica do bebê. Tá? O Winnicott era pediatra, depois foi estudar psicanálise, fez análise e desenvolveu toda a sua teoria, então, relacionando ao ambiente. Né? O ambiente e a sua influência sobre o indivíduo, especialmente, como eu mencionei antes, na primeira infância. Né? Então, a mãe é o primeiro ambiente dessa criança, na verdade, aquele que exerce a chamada função materna. Né? Então, o bebê nasce num estado de não integração, mas com todo o potencial para integrar-se. Essa integração que ele chama de psique-soma. E vai depender, então, de um ambiente suficientemente bom, que seria esta mãe, absolutamente conectada ao seu bebê e que consiga traduzir as suas necessidades sem ser intrusiva, sem impor o seu gesto a esse bebê. Então, quando esse ambiente é facilitador para esse processo de integração, isso vai favorecer um crescimento saudável, né? Porque essa tendência a desenvolver-se de maneira saudável, segundo o Winnicott, é inata do bebê. Mas, quando esse ambiente é danoso, né, ele falha. E aí pode desencadear uma instabilidade emocional e uma série de outros transtornos para a organização dessa personalidade. Então, ele traz o trauma como consequência das falhas ambientais no desenvolvimento, especialmente na relação mãe-bebê. Então, o trauma vai adquirir um significado dependendo do estágio de desenvolvimento emocional do bebê, porque o bebê nasce num estado de dependência absoluta, evoluindo depois, se esse ambiente permitir, para um estado de dependência relativa e seguirá rumo à independência. Então, a continuidade dos cuidados e da sustentação física e psíquica, que é o termo que o Winnicott usa, chamado holding, né, e ele traz também o handling, que é o segurar, devem ser mantidos por essa mãe suficientemente boa, e se ela é suficientemente boa, vai haver um momento, que é o da dependência relativa, em que ela vai começar a frustrá-lo em pequenas doses, mas dentro daquilo que esse bebê possa suportar. Né? Isso vai proporcionar a esse bebê, essa criança, a experiência de amor, né, de comunicação verbal, amparo e confiança no ambiente. Né? Então, o bebê vai registrar aspectos relacionados à forma, ao conteúdo, podendo, então, se relacionar de maneira criativa com o meio, com a cultura e com o contexto em que ele vive. Né? A presença materna e a continuidade e a repetição dos cuidados vão estabelecer um ritmo que vai possibilitar ao bebê o desenvolvimento e a capacidade de confiar nos objetos. Então, para o Winnicott, o trauma é aquilo que rompe a idealização de um objeto pelo ódio do indivíduo, reativa ao fracasso desse objeto em desempenhar a sua função de proporcionar um ambiente suficientemente bom para que ele possa se desenvolver de maneira saudável. Então, ele também, o Winnicott amplia a teoria do Lacan, que fala no estádio do espelho, dizendo que o bebê se vê no rosto da mãe. Mas quando isso não acontece, o bebê vê o que é refletido pela mãe e, consequentemente, busca se adaptar ao que lhe é imposto. Aqui nós temos o desenvolvimento do chamado falso self, né, onde essa criança, adolescente, futuro adulto, deixa de entrar em contato com o seu verdadeiro self para poder sempre estar de acordo com as expectativas do ambiente, o que também é uma forma de se submeter, muitas vezes, a situações, a relações abusivas. Então, os abusos podem ser compreendidos como uma falha na função parental, que não protegeu essa criança dos excessos, seja das suas próprias tensões internas, seja das situações externas, como no caso da violência sexual. Então, o importante, para concluir aqui a minha fala, é que se possa acolher
e propiciar um espaço de uma escuta especializada para essas crianças, para que elas não sofram um desmentido, como o Ferenczi bem traz, ou seja, para que não deixem de ter validados os seus sentimentos, as suas angústias, né, com um espaço apropriado e adequado para poder ressignificar essas questões. Então, termino por aqui, agradeço.